Boa noite, pessoal. Vamos dar continuidade hoje ao nosso assunto sobre Sefirat HaOmer. No nosso último encontro virtual, falamos a respeito do significado da expressão Sefirat HaOmer, suas origens, o que vem a ser a contagem do Homer, que o Homer era uma oferenda, o Korban HaOmer, como era no deserto e na terra de Israel, esse trabalho do Homer, antes do templo, na época do templo e sem o templo. Da característica agrícola envolvida, a Lahot, ou seja, fizemos um panorama sobre alguns detalhes do Homer. Hoje, então, vamos falar de eventos ocorridos dentro do período dos 49 dias da contagem do Homer, em diferentes períodos da história. Eventos que nesse período do Homer aconteceram em períodos diferentes da história, sempre dentro da contagem do Homer. Períodos de alegria, ora períodos, infelizmente, de tristeza. Vamos ilustrar o básico, panoramicamente, dentro do que o nosso tempo permite. Lembrando, então, o período da contagem do Homer é de 49 dias, 7 semanas completas, contadas a partir da segunda noite de Pêssar até chegarmos a Shavuot, que é o 50º dia. Um período que se inicia em Nissan, passando por todo o mês de Iyar e adentrando o mês de Sivan. Dentro deste período, temos dias com maior proeminência, destaque, os quais selecionamos para falar aqui. Começando, a saída do Egito. Embora a contagem do Homer se inicie no segundo anoitecer após a saída do Egito, os impactos da mesma se refletiam inequivocamente sobre o povo, pois até hoje marca a festa da liberdade. Zman Heruteno. O primeiro dia de Pêssar deu início a esse tempo da nossa liberdade e trazendo até hoje um motivo de alegria. A alegria da liberdade. Uma liberdade não só física, mas também espiritual. Pois, depois de anos de escravidão, vivíamos os primeiros momentos distantes fisicamente da influência da idolatria que tinha no Egito. E passando a sermos, então, responsáveis pelas nossas decisões. Havíamos saído do Egito, mas o Egito ainda não havia saído de nós. Mas, ao mesmo tempo, houve o desligamento físico diário com a fonte de Avodá Zará, idolatria, que ocorria no Egito. A contagem do Homer começa nesse segundo dia, após Etziat Mitzrayim, a saída do Egito. Desde então, todos os anos, comemoramos essa alegria, que significa também o nascimento de nosso povo enquanto nação. Isso é fundamental em Pêssar. O sétimo dia de Pêssar, então, falamos daquele período do pós o primeiro dia, com todo o impacto ainda vivido pelo primeiro dia, e temos então outro dia de destaque dentro da contagem do Homer. Esse dia é o sétimo dia dentro da semana de Pêssar, que seria o último dia de Pêssar, em Israel. Esse sétimo dia de Pêssar é um outro Yom Tov. O primeiro dia de Pêssar também era um Yom Tov. E esse dia remete à travessia do Mar Vermelho. Esse é o evento do sétimo dia de Pêssar, o acontecimento, o grande acontecimento. Quando as 12 tribos escaparam do exército do faraó, vendo esse mesmo exército se afogar nas águas. Presenciamos esse grande milagre e a alegria foi inclusive manifestada através da Shirá. A Shirá é a canção do Mar Vermelho, um louvor que o povo cantou após a travessia do Yam Suf, do mar. E, da mesma forma, todo ano lembramos essa alegria, celebrando esse Yom Tov. Mas, afinal, o que é um Yom Tov? Vamos falar de forma breve e caracterizar um Yom Tov. Tradução literal, dia bom.
tá? E bom por quê? Porque é um dia festivo, é um feriado da Torá, no qual devemos nos alegrar com os prazeres do mundo de Deus e servi-lo na oração e no estudo, indo à sinagoga rezar com o público e assistindo a Shurim. Quem puder, sempre nós temos vários Shurim ao longo de Pêssar. Isso, depois, a outra parte do dia, nós nos dedicamos às necessidades humanas, com refeições festivas, voltadas para o evento que ora rememoramos. Temos também, entre o final do primeiro dia de Pêssar e antes do sétimo dia de Pêssar, um período chamado de Hol HaMoed. Outra data de destaque na qual vamos focar um pouquinho agora. Hol HaMoed entende-se como dias comuns da festa. Moed, tempo, prazo, e também festa, não são feriados, esses Hol HaMoed. Esses dias de Hol HaMoed, eles não são Yamim Tovim, plural de Yom Tov, mas sim dias festivos. Tanto que nesse período o indicado é fazermos a cada dia uma refeição festiva, diferenciada daquelas dos dias normais. Também nesses dias deve-se usar uma roupa melhor do que aquela que usaríamos no dia a dia. Dedicamos uma atenção especial distinguindo-os dos dias de trabalho. Em Hol HaMoed, quem pode não trabalha. Inclusive, nesses dias, não se colocam os tefilim. Prosseguindo em nosso passeio dentro do período dos 49 dias, temos então, um mês depois da véspera de Pêssar, da primeira noite de Pêssar, um outro dia de destaque chamado Pêssar Sheni, literalmente segundo Pêssar. Na época do templo, as pessoas que estivessem impuras não poderiam fazer qualquer oferenda até que se purificassem. Isso é uma lei, pessoal. É uma lei intrínseca à lei das oferendas, que se faziam quando tínhamos o templo. Era proibido, independentemente de ser Pêssar, fazer-se uma oferenda se não se estivesse ritualmente puro. Tá? Assim, no ano seguinte à saída do Egito, quando celebrou-se pela primeira vez essa saída do Egito, os homens que estavam ritualmente impuros à época, por terem tido algum contato com o morto, até mesmo para que pudessem cumprir a mitzvah, a obrigação de enterrar seus mortos, ou então que estivessem em viagem, reclamaram com Moshe de não poderem cumprir a mitzvah do Korban Pêssar. E então Hashem, atendendo ao pedido, permitiu-lhes uma segunda chance, um mês após a noite da véspera de Pêssar, tá? Para fazerem então a oferenda do Korban Pêssar, assarem as oferendas, comerem matzah, maror, da mesma forma que o povo havia feito no ano anterior. Então, depois disso, todos os anos, quem estivesse impuro tinha a oportunidade, quando tínhamos o templo, de fazer o Pêssar Sheni. Pêssar Sheni, além da importância que teve então nessa época, se constitui também num dia alegre, pois, olha que interessante, transmite uma mensagem que é um dos fundamentos do judaísmo, ensinando-nos que podemos sempre corrigir erros passados e que Deus sempre nos dá uma segunda chance. É o poder de compensar o que se perdeu. Simboliza a chance de se aproveitar a oportunidade perdida, de realizar uma boa ação que não pôde ter sido realizada. Ainda mostra que o futuro pode ser muito diferente do passado e que Deus sempre nos dá uma segunda chance. Hoje, pela ausência do templo, Pêssar Sheni não é uma data na qual cumprimos as leis de Pêssar. Não realizamos o Seder, nem lemos a Agadá, porém há o costume de se comer matzá nesta data, mas não há a proibição de comermos hametz.
tá? Não é um feriado da Torá. Continuando então agora, nosso roteiro ao longo dos dias de Sefirat HaOmer, chegamos ao 50º dia. 50º dia após a contagem dos 49 dias, tá? Que dia é esse? Shavuot. Dia no qual todos os anos festejamos a grande revelação no Har Sinai, no Monte Sinai. Dia do Matan Torá, entrega da Torá. Shavuot se deu na data de 6 de Sivan, tá? No 50º dia após a saída do Egito. Representou a revelação de Hashem ao povo judeu. E a Torá descreve a grande alegria antes e durante essa revelação. Foi um dia importantíssimo, tá? Rabino Shlomo ben Yitzhak, um dos maiores comentaristas da Torá, no Tratado de Ketubot, traduz a palavra Sivan, o nome do mês, como ver, tá? Referindo-se à revelação. E nessa revelação ele explica: os judeus poderiam ver Deus, vê-lo através da clareza de seus feitos. Por isso, então, que há essa tradução de Sivan como ver. Olha que interessante, os judeus poderiam ver Deus, vê-lo através da clareza de seus feitos. A Torá revela a grandiosidade do Criador, sendo ela, então, a planta da criação. E, como tal, é nosso guia nessa vida. Torat Haim, o ensino da vida, a matéria da vida, como eu aprendi com o meu rabino, eu acho interessante. Assim, nós temos matéria de matemática, temos matéria de economia, matéria de história, mas também temos uma matéria da vida, um manual de instrução de todos nós que estamos nesse universo, né? A gente encontra manual de máquina fotográfica, manual para saber qual a calibragem dos pneus dos carros, mas e um manual da vida? Em que jornaleiro tem? O manual da vida é a Torá. Tá? Ela nos ensina como nós podemos nos comportar nessa aventura da vida para sermos felizes e adquirirmos o controle sobre os nossos impulsos e aí sim termos a verdadeira liberdade. De acordo com o Midrash, Tana de Beiliarro, capítulo 18, temos um ensinamento revelador. Hashem estuda ao lado de cada judeu que estuda a Torá. Uau! Que vantagem, hein? Estudar Torá, pessoal. Tendo Hashem conosco, hein? Para estudar junto. Não vamos perder tempo. O que nós estamos fazendo agora? Estudando Torá. Estamos até aqui, nesse estudo, falando não só dos acontecimentos ocorridos dentro da contagem do Homer, no primeiro ano após a saída do Egito, mas também episódios que são lembrados todos os anos. Esses episódios são lembrados todos os anos, né? Mas no caso de Shavuot, especificamente, mais do que comemorar-se a revelação divina no Monte Sinai, os 10 mandamentos, a lei escrita, a lei oral, vivenciamos o mesmo momento da transmissão da Torá. Zman Matan Torateinu, tempo da entrega da nossa Torá. Em Shavuot, todo ano, exerce-se sobre nós a influência espiritual única, que propicia nos integrarmos à Torá e adaptarmos nossa vida à sua verdade. É uma época que a gente pode entender, vivenciar, provar melhor dos insights da Torá. Isso Shavuot nos propicia, mas você tem que estar apto, tentar ser um receptor para fazer essa conexão. E para isso você deve querer, deve ansiar e estudar. Ler Torá, assistir Shurim, e nesses dias você tem essa chance. Cada ano em Shavuot recebemos de novo a Torá e temos a chance de nos conectar a ela. É como se entrássemos num túnel do tempo e voltássemos ao Har Sinai ou que trouxéssemos toda aquela energia
de volta a nossos dias. Shavuot está chegando, pessoal. Vamos entender melhor isso e aproveitar. Tirar proveito, né? Assim, por esses e outros inúmeros motivos, Shavuot é lembrado e festejado com júbilo e alegria, encerrando de forma sublime esse período do Homer. Então, escolhemos alguns dias assim notáveis dentro desse período do Homer. Todos os dias são importantes. No calendário cabalístico, a gente pode conhecer quais dias positivos, quais ilhas de dias, quais ilhas de dias positivos, os dias negativos. Então, cada dia tem uma importância, mas nós focamos aqui, obviamente, naqueles dias notáveis, e Shavuot é o ápice, é o que coroa tudo isso. Entretanto, é o dia para o qual nos preparamos ao longo dos 49 dias da contagem do Homer. Mas isso nós vamos falar especificamente num outro encontro nosso, num outro estudo. Entretanto, após os tempos bíblicos, esses 49 dias também foram marcados por acontecimentos que contrastaram em tristeza com a alegria até aqui relatada. Séculos à frente, no século II mais especificamente, houve um triste episódio, a morte dos 24.000 alunos do grande Rabi Akiva. Mas quem foi Rabi Akiva? Rabi Akiva foi um dos maiores sábios da Mishnah, a lei oral, o resumo da lei oral, e o maior sábio de sua época, e ensinava e repetia intensamente, a seus discípulos que uma grande regra da Torá era: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esses alunos eram verdadeiros Hachamim, gigantes em sabedoria, os maiores sábios de sua geração. O Talmud, no tratado de Evamot, conta que os 24.000 alunos faleceram no mesmo período, entre Pessach e Lag BaOmer, ou seja, todos dentro da contagem do Homer de um determinado ano no século II. Sem sombras de dúvida, foi um acontecimento triste e também assustador. E o Talmud conta que após esses falecimentos, o mundo ficou vazio e desprovido de sabedoria e conhecimento de Torá. Eles eram realmente grandes. Mas então o que se deu? Depois dos ensinamentos do mestre Akiva, depois de aprenderem direto da boca do mestre o que era amar o próximo como a si mesmo, Ve'ahavta l'recha kamocha, como está na Torá, por que essas mortes foram acontecer com esses Talmidei Hachamim, alunos sábios de tão grande magnitude? Em breves palavras, o Talmud relata que os discípulos de Rabi Akiva tinham uma falha: não tratavam com respeito uns aos outros. Não que se xingassem ou que se engalfinhassem fisicamente, não, nada disso. O lance era que nenhum considerava o outro mais importante e especial. Inclusive, fazendo uma parte para dar mais consistência ao que explicaremos mais à frente, aprendemos que, muitas vezes, o falecimento de um sábio estudioso serve como expiação para toda uma geração. Mas isso não é automático. Não é porque morre um grande sábio e estudioso que, como presente, aquela geração toda passa por uma expiação. Não, isso não é automático assim. Isso deve servir de inspiração para o seguinte questionamento. E o questionamento é o seguinte, é o que se deve pensar quando se vê assim a morte, se presencia, se vivencia na mesma época a morte de um sábio. Se um sábio tão grande pode ser retirado desse mundo, sábio esse, cujo compromisso com Deus em seguir seus preceitos são mais firmes que os meus,
Ai, então o que dizer de uma pessoa simples como eu? Quando a passagem de um sábio inspira, então, a essa reflexão e leva ao arrependimento por seus atos errados, nossos atos errados, e a mudança de comportamento, e há uma mudança de comportamento, esse despertar de consciência leva, então, sim, ao processo de expiação. Tem que haver uma interação. Tem que haver uma interação entre a morte desse sábio e a nossa consciência. Voltando então agora aos 24 mil alunos de Rabi Akiva, diferentemente do que citamos acima, quando o primeiro deles faleceu, eles não se comportaram lamentando a tragédia, levando em conta que o mesmo poderia lhes acontecer e deflagrando um estado de introspecção. Eles não deflagraram esse estado de introspecção ao imaginarem que aquilo também poderia acontecer com eles. E eles começaram a ver outros também falecendo. 24 mil. Tá? E eles eram pares. Tá? Eram 12 mil pares. Faziam havruta. Né? Havruta vem de haver. Então eles faziam, estudavam juntos aos pares. E quando você vê o seu par falecer, você não liga, não sente nada em especial, isso não te leva a uma meditação, uma introspecção. Bom, eles não consideravam os outros colegas como alguém importante e especial. Cada um se achava correto e deduzia que o outro estava errado, não aceitando a opinião alheia. Consideravam que apenas a sua maneira de servir a Deus era a correta. Ou seja, não consideraram na prática do dia a dia as palavras do Mestre de amar o próximo como a si mesmo. Ora, mas morrer de qualquer jeito com esse erro, morrer 24 mil, aprendemos que quanto maior o sábio, maior sua responsabilidade por seus atos. E essa falta de respeito pelo próximo levou a causar essas mortes. Agora vejam que interessante. O grande Maharal de Praga, do Golem, vocês já estudaram sobre isso, ao analisar essa tragédia, explica que a mesma ocorreu justamente na primavera. Que mês nós estamos? Nissan, mês da primavera. E não em outra estação do ano, pois na primavera o clima é bastante agradável. É o clima ideal para a saúde e para a conservação do bem-estar do ser humano. Mesmo assim, com essas condições propícias à vida, todos perderam a vida. Nessa época, para que então ficasse bem claro, dedutível, que o que ocorreu foi uma punição e não algo causado pelo clima, por um acidente, pela natureza, ou seja, não foi uma doença, e sim uma espécie de epidemia espiritual. Segundo Rav Nachman, todos morreram por Asquerá. O Asquera, eu leio, mas nunca ouvi, então eu não sei a pronúncia certa, Asquera ou Asquerá, que é uma espécie de morte por asfixia. Vamos refletir? Sem nenhuma ousadia de criar relação de nexo causal. Quem somos nós para isso? Então esses alunos, de uma certa forma, por não verem o outro, foram punidos com uma epidemia espiritual, vitimando milhares por uma espécie de asfixia, em curto espaço de tempo, 1 mês e alguns dias. No nosso mundo atual, vemos graçar cada dia mais espaço atos de intolerância, xenofobia, racismo, preconceito, sectarismo mil,
desrespeito a idosos, a mulheres, a crianças, a moradores de rua, a indígenas. Vemos agressões físicas e verbais totalmente desconectadas de amor ao próximo. E ao mesmo tempo em que tudo isso ocorre em nosso mundo de hoje, somos acometidos por uma pandemia, uma epidemia em tamanho mundial, em amplitude mundial, que se caracteriza justamente por uma síndrome respiratória aguda grave, onde parte dela se dá também dentro do período do Ômero. Pessoal, fica aí a reflexão apenas. Mas gostaria de compartilhar com vocês um fato pessoal. Interessante é que quando eu estava preparando essa aula, e por conta disso, era Shabat, eu e minha esposa estávamos à mesa de Shabat, tá? Nesse Shabat último agora, eu fiz um Divrei Torá e aproveitei esse tema porque eu ainda estava estruturando a aula, estava com ele na cabeça, né? E aí a minha esposa fez o seguinte comentário: quando o Criador fez o homem, ele soprou em nossas narinas um sopro de vida. E como esses alunos não estavam usando essa vida de forma correta, não usando esse sopro para o bem, Deus tirou esse sopro, ou seja, o ar, morrendo, pelo que você falou, Davi, por esse tipo de asfixia, Ashkerá. Particularmente, eu achei fantástico, tá? Ela fez assim uma ligação que eu achei interessantíssima. E aí eu pensei, para dar assim maior consistência, mas só consegui pensar isso porque ela havia lançado essa luz. E eu pensei o seguinte: o Criador insuflou naquele boneco de barro que gerou Adão um sopro de vida, um Nishmat Hayim. E aí viramos o Nefesh Hayah, um ser vivente. Nossa alma, o que nos foi soprado, é uma centelha divina dentro de nós, sendo o Criador uma força infinita de compartilhar o bem, tendo demonstrado isso ao nos criar, mostrando sua bondade. Para sermos gratos pela vida, devemos então nos comportar como o Criador. E isso, de um certo modo, seria fazer o bem sem esperar retorno. Se não fazemos isso, ou seja, se não passamos vida para outras pessoas, se não melhoramos a vida das pessoas, ficamos com esse poder represado, ou seja, com esse ar que simboliza metaforicamente a vida, e na realidade a vida, porque se não respirarmos não vivemos, ficamos com esse ar preso, somente para nós, egoisticamente, privando o próximo desse ar, entre aspas, e assim, metaforicamente, sufocando o nosso próximo. Não fazendo bom uso desse sopro, ele pode vir a nos ser tirado, ou, de outra forma, como causa e efeito, ele fica preso dentro de nós, não permitindo a renovação, fazendo com que nos sintamos como tendo uma dificuldade de respirar, falta de ar, asfixia, como a Ashkerá, citada por Rav Nachman. Muito parecido com o que acontece com o Mar Morto, que só recebe água e não repassa, não renovando, concentra sua salinidade em grau tão elevado que não permite a vida de espécies marinhas, sendo então como morto, o Mar Morto. É minha interpretação, partindo do comentário de minha mulher virtuosa, grande Magali Eshetheil. Voltando à morte dos 24.000 alunos, por essa razão, o período do Ômero é caracterizado por um período como que de semiluto, e inicialmente por conta do episódio do falecimento dos alunos de Rabi Akiva. Bem, tivemos em períodos anteriores momentos de alegria, tivemos depois
dentro da contagem do Homer, já esse momento de tristeza. Mas, infelizmente, tempos depois, dentro desse mesmo período, essa tragédia, compatível com a dos alunos de Rabi Akiva, se repetiu na Alemanha em 1096. Também, durante as cruzadas, houve muita tristeza por conta de massacres de comunidades judaicas à época da Páscoa católica, que é mais ou menos próxima da Páscoa judaica, o Pêssar, e algumas vezes até coincide. Porém, mais tarde, por volta de 1648, houve também massacres já motivados pela acusação de libelo de sangue. Quando os judeus eram acusados de matar uma criança pura e inocente para tirar seu sangue e usar ritualmente para fazer matzá. O pior, pessoal, é que essas mentiras eram espalhadas. E pior ainda, muita gente acreditava e tentava fazer justiça com suas próprias mãos, insufladas essas pessoas por pessoas que tinham outros objetivos. E com esses interesses escusos e também por falta de cultura, processos históricos mal ensinados, o povo da época acreditava, se voltando cruelmente contra as comunidades locais de judeus e fazendo as maiores barbáries e levando a cabo, ceifando a vida de centenas e milhares de pessoas. Tivemos também, dentro desse período do Homer, como lembrança de maus momentos, a destruição do gueto de Varsóvia durante a Segunda Guerra Mundial, entre outros fatos históricos que caracterizam de forma trágica e lastimável esse período do Homer, imputando a ele o aspecto de luto. Vale mencionar um detalhe. Em nenhum lugar da Torá ela faz referência à mitzvah de alegrar-se durante Pêssar. Não está mandando você ficar triste, mas não é uma mitzvah. Ela não faz a menção de existir uma mitzvah de nós nos alegrarmos em Pêssar. A época bíblica, e aí é o que se baseia para isso, a época bíblica das colheitas, o julgamento divino quanto à produção agrícola é decidido justamente nessa época das 7 semanas. Se vai ou não ter uma boa colheita, se haveria ou não uma boa colheita, fazendo uma referência ao calendário agrícola da época, quando, durante então esses 49 dias, colhia-se a nova safra, o sustento do homem. Então, estava em jogo, pois a safra, no mínimo, significa alimentação e trabalho. Para tal, o homem dependia, e aí é que entra o temor. Para tal, o homem sabia que dependia de seus méritos, que eram as chaves para os tesouros da vida, bênção e fartura. Por outro lado, a falta desses mesmos méritos levava a temer a manifestação da ira divina durante este período, podendo então não ter, como consequência disso, uma boa safra, sendo assim um momento de, no mínimo, apreensão e julgamento. Mas, e hoje? Como vemos esse semiluto? Como hoje nós nos comportamos devido a esse conceito do semiluto? Devido a ele, não celebram-se casamentos, não faz-se a barba. Opa, quem viu o meu último vídeo, nosso último encontro, deve estar achando estranho. Davi, você estava barbado. O que houve? Você tirou a barba? Tirei. Mas não foi por nenhum ato de desrespeito. Eu passei por uma pequena intervenção cirúrgica, tive que ficar 2 dias internado no hospital, no meio de toda essa pandemia, foi há uma semana atrás, e por uma questão de asepsia, eu precisei tirar a barba
para que não concentrasse impurezas, bactérias e qualquer elemento que pudesse depois levar a uma infecção hospitalar ou algo parecido. Na realidade, essas não são leis da Torá, são costumes, mas nós sabemos que nós temos costumes com força de lei, né? Mas por um caso de Pikuach Nefesh, a vida está em primeiro lugar, tanto que no Shabat, se você tiver risco de vida comprovado, você pode quebrar a lei do Shabat para salvar a vida de alguém. Da mesma forma, no costume, você também pode fazer isso. Então, gente, foi só por isso que hoje eu estou aqui mais ou menos com a barba começando a renascer, tá? Então, prosseguindo, nós também não cortamos cabelo, não se ouve música, não se toca instrumento e não se dança, instrumentos musicais e não se dança, entre outras restrições correspondentes aos enlutados. Existem exceções, obviamente. Nós estamos vivendo um mundo em que algumas coisas, principalmente no trabalho, poderiam trazer complicações, tá? Nesse caso, a gente conversa com o rabino e ele vai nos instruir melhor do que fazer, correto? Hoje, vamos então parar por aqui, tá? Em nosso próximo estudo, ainda sobre o Homer, falaremos de momentos alegres, vamos voltar a falar de momentos alegres, que também ocorreram em períodos diferentes do calendário mundial, tá? Da nossa história, na história do mundo, dentro desse período, tá? E além também de sinais referente ao período messiânico, porque esse período do Homer também é um período de elevação. Vamos ver se falamos todos esses assuntos na próxima aula. Com isso, então, aguardem cenas dos próximos capítulos. Espero que vocês tenham gostado. Fiz uma aula um pouquinho menor, né? Vai ficar mais fácil de botar o arquivo, fazer o upload do arquivo, né? Boa noite a todos e, pessoal, cuidem-se. Boa noite.